ali para o soldado não ver. Você sabe o que ele imaginava, pregador? E se Moisés chorasse, ali estava tudo perdido. Os planos de Deus estavam perdidos ali naquele lugar. Você acha que Deus ia deixar você chorar? Olha que nem que você chora, mas a obra de Deus não vai parar. Nem que você chora, Deus não vai te deixar cair num canto, olhando prostrado, vendo as pessoas passarem, não. Eu quero te dizer essa noite o seguinte: se tu cair, segura na mão dele, que ele vai te levantar na graça. O menino, porque ainda não tinha nome, é colocado num rio e é deixado ser levado abaixo, a rio abaixo. O rio tem por nome de nascer de novo. O rio tem por nome de Espírito Santo. Agora imagina comigo, Moisés está descendo no reboco. Moisés está descendo no Espírito Santo. Presta atenção essa noite, você vai entender onde eu vou chegar. E sua irmã estava acompanhando de longe. Você sabe o que Deus faz entender? Deus não vai te levar em terra distante sem antes você conhecer, não. Primeiro Ele vai te mostrar o terreno e depois Ele vai te levar lá para tu fazer boa obra. Ele vai te levar lá para que o teu nome seja honrado naquele lugar. Porque o Deus que eu sigo, eu creio que Ele vai fazer maravilha na tua vida. Tu te prepara, porque é hoje que Ele vai descer o adubo do céu sobre a tua vida. Árvore de bom fruto. Ela é para o Egito. E naquela época Moisés ali é levado ao Egito. E tem um nome, colocado-se o nome de Moisés. O homem que entrava na história. O homem que entrava na história é o nome de Moisés. Deus sabia. Ele poderia morrer, poderia. Alguém poderia, não poderia achar. Não poderia saber que Deus me faz entender essa noite. É porque a alma de Deus escreve sua história ao lado de homem e homem vai apagar. A alma de Deus escreve a história, homem nenhum pode escrever em cima. Portanto, o que Ele escreveu está escrito, que no diabo não. Portanto, o que Ele escreveu está escrito, que no diabo não vai ter que acontecer na tua vida. Muitos podem ter que estiver no chão caído, sem possa mandar, mas vai ter que aplaudir o teu sucesso, porque hoje você vai voar na graça. Hoje você vai sentar na asa do céu aqui e vai alcançar o que é céu de direito. Presta atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Ela é lá no Egito. É criado no Egito. É como se filho, a filha de Faraó. O que Deus te faz entender é que Deus pode te levar na prova, mas você não vai ficar por baixo, não. Deus pode te levar no dia da aprovação, mas você não vai ficar por baixo, não. Meu irmão, então o tempo está acabado, meu irmão. Eu quero te dizer que quem escreveu o seu nome nas estrelas foi Deus. Uma hora Ele vai ter que brilhar. Uma hora Ele vai ter que triunfar. Vamos olhar para os céus, onde é teu nome escrito lá. Vamos, você sabe porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. É agora a promessa não tem. Enquanto você estava longe de casa, olha só, começa a entender comigo. Moisés está no Egito. Moisés está lá. E de repente acontece uma confusão. Moisés está animado o nome. Aí começa o ensinamento novamente. Moisés sai daí. Vai para uma terra distante. E lá eu vou te dar família. E lá eu vou mudar a tua história, Moisés. Você sabe por que Deus começou a colocar Moisés para cuidar de ovelhas? Você sabe por quê? Porque eu entendo é que Deus me falava em uma revelação, Deus falava: Moisés, ovelha você não mata, você cuida. Moisés, ovelha você não mata, você cuida. Tinha 99, uma se desgarrou das 100 ovelhas. Ele teve que voltar para ver a ovelha que se desgarrou. O entendimento é o seguinte, meu querido, é que você foi criado para conduzir. Você não foi criado para matar. Você foi criado para conduzir. O que Deus está dizendo essa noite: Deus vai te levar em terra distante. Deus vai te levar em lugares que você ainda não conhece, para estar ganhando vidas para Ele. Sem delongas, eu quero te dizer essa noite, eu quero te dizer, se há algo para Deus fazer na tua vida, glorifica Ele. Você sabe por quê? Porque quanto mais glória recebe, mais glória desce. Glória subindo, é glória descendo. É glória subindo, é glória descendo. Eu quero descer em pentecostal
nós, para jogar a mão para cima e glorificar Ele. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Quando eu lia Êxodo 14, a palavra relatava, e Deus chama Moisés e diz para ele: pega o povo, faça com que eles acampem à frente do mar, para que o rei pense que o povo não tem para onde ir, para que o rei pense que o povo está doido, sem caminho para ir. E assim eu vou triunfar, vou mostrar para aquele povo que eu sou Deus. Estava tudo preparado, mas Moisés estava longe de casa. Ele primeiro estava longe da sua primeira casa, agora já está longe da sua segunda casa. Deus tem um lugar diferente para Moisés morar. Ele passa por 2 lugares, e no terceiro lugar é diferente. No terceiro lugar é que vai acontecer alguma coisa diferente. Quando eu começo a prestar atenção no livro de Êxodos, eu começo a entender. Você sabe o que a palavra fala? Que quando Moisés toca sobre o mar, quando Deus diz para ele: Moisés, toca sobre o mar, um vento litoral passa sobre aquele lugar e parte aquela água ao meio. Ela parte aquela água ao meio para aquele povo passar. Ele parte aquela água no meio, mas é do povo dele passar. Olha o entendimento. Quando ele está dizendo: eu abro o mar para você passar, ele está dizendo: não importa do tamanho do mar, da luta que você está passando na tua vida, não importa o tamanho do mar, da luta que está tentando assombrar o teu barco, Deus abre esse mar no meio e você vai passar. Olha para mim aqui, meu irmão, hoje é dia de vitória. Olha para mim que vou profetizar na tua vida. Deus vai abrir o mar para você passar. Deus vai abrir o mar para você passar. Deus vai abrir esse mar para você passar. Sabe o que eu acho interessante? Que quando o povo está atravessando o mar, o Espírito Santo se passa da frente e vai para trás. A nuvem que estava na frente passa da frente e vem para trás do povo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É escuro. Eles tentaram enxergar o povo, mas não conseguiram enxergar. Estavam nadando, mas poderiam morrer na praia. Deus queria algo diferente ali naquele lugar. Ele queria fazer algo diferente, que o nome dele viesse a triunfar naquele lugar. O que ele faz? Ele tira o povo lá do Egito, pega o povo, faz o povo atravessar o mar vermelho. Ele pega aquele povo, coloca lá do outro lado, e ali aqueles soldados de Faraó, eles entram ali dentro daquele mar com seus 600 carros, os melhores carros de guerrilhas daquela época. Ele entra por dentro, e ali dentro daquele mar se fecha e matam todo mundo. Você sabe que eu entendo com isso? O inimigo pode vir com uma armadura que quiser, ele pode vir do jeito que ele quiser, que hoje o mar vai se fechar no cão e vai se abrir para você entrar e triunfar na glória. Eu quero te dizer essa noite: se você tem fôlego, louve a Deus, joga a mão para cima e glorifica Ele aí, crente. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Eles passou. Eles estão do outro lado. E agora? Deus ia só atravessar aquele povo do outro lado e deixar eles lá jogar no não. Deus contando que Deus vai você passar pela prova, mas do outro lado já tem algo maior preparado para você. Você está sentindo? Presta atenção. Você olha para mim aqui, você está sentindo? Você não sente, você vê. É fragrância de vitória chegando, irmão. É fragrância de vitória. Talvez o vento que vem sobre a tua vida, talvez tenha até bagunçado o seu projeto, mas está chegando um vento aí que é para soprar a fragrância de Satanás e descer a fragrância do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo onde eu quero chegar essa noite? Eu vou começar a chegar aonde você quer essa noite. Eu quero te dizer o seguinte: Deus quer soprar uma fragrância sobre a tua vida. Aonde você for, muitos vão ver a vitória sobre a tua vida, porque você vai andar, cheirar vitória, você vai tratar a vitória na tua vida. Chega do dia do sofrimento, chega de dizer não posso, chega de baixar a cabeça. Crente tem que andar de cabeça erguida. O meu Deus manda te dizer: tem 2 pessoas aqui essa noite que pensou em assistir, pensou em entregar um chamado. O meu Deus diz: hoje eu estou abrindo o mar para você passar. Se prepara a graça e o poder. Deus está tocando sobre a vida de pessoas aqui. Deus está tocando na saúde de pessoas aqui. Eu quero
te dizer o seguinte: abra o seu coração e deixa Deus tocar sobre a tua vida. A irmã lá no fundo, irmã Sandra, não é isso? Fica de pé, irmã. Meu Deus quer falar contigo essa noite. Samantha vasto, becanto, quer escolhendo vasto. E quem te falou que você não tem um ministério? Quem te falou que você não tem um chamado grande pelo Espírito Santo de Deus, hein? Meu Deus, manda te dizer essa noite: nunca mais pense em parar. Jamais desista daquilo que eu coloquei em tuas mãos, mulher. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você vai ver que eu vou trabalhar na tua vida e vou te render em mistério. Sente a fragrância do Espírito Santo de Deus chegando na tua vida. Se até hoje você tem olhado do tempo e não nada, e olha pelos olhos espirituais que apontam. Já está se aproximando a vitória. Já está se aproximando a vitória. Mulher, na tua vida. Abre o teu coração, levanta as suas duas mãos assim. Levanta as suas duas mãos. Levanta e recebe. Levanta e recebe. Levanta e recebe. Recebe renovo. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Deus vai tocar sobre a tua vida e vai fazer uma grande diferença lá na tua casa. É só um tempo de você passar pelo mar. Tem um período de você passar do outro lado e receber vitória. Tem um período de você passar pelo mar e receber. Eu quero te dizer essa noite: se você acha que não está cantando bem, meu Deus manda te falar que quem capacita é Ele. Se você trouxe uma mensagem, e acha que não está fazendo bem, o meu Deus manda te dizer que é Ele que capacita essa noite. Eu quero te dizer o seguinte: o que Deus tem para fazer é grande. E Deus tem vitória para a pessoa que te coloca de pé, minha irmã. Você mesmo aí te coloca de pé. Deus vai tocar um tu tem pedido essa noite. Deus vai tocar. Deus vai tocar. Você sabe por que foi promessa de Deus? Deus falou que ia te dar. Deus falou que ia te dar e Ele vai te dar. Olha só o que Deus manda te falar, hein, mulher? Não tem chorado, não tem passado a mão em cima, tem olhado, tem falado: meu Deus do céu, você não tem entendido o que Deus tem pensado contigo. O meu Deus manda te falar o seguinte: Ele vai tocar sobre a tua vida. Ele vai fazer a grande diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo bloqueio tentado bloquear ela, tem tentado desanimar ela na graça do Senhor, tem tentado acabar com o chamado dela. Eu rejeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito agora. Deus não vai falar assim, ó: você tinha 12 anos de idade, você estava pensando: meu Deus amado, esse chamado é para mim, esse chamado é para mim, e era para você, é para você louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que sua vida de hoje em diante ela vai ser diferente. Deus vai tocar com uma graça tão grande quando tu louvar, mulher, que pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. Deus vai fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus, me dá sua mão aqui. Recebe a chave da tua casa. Deus está te dando a chave da tua casa, mulher. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus crente que vai dar essa noite. A Deus crente que vai dar essa noite. É Deus que vitória. É Deus que tocou e fez milagre acontecer. É Deus que curou e abriu as portas. Encanto, né? Vem cá. Chorando aos braços de Becari. Encarabaço e ando mais. Encanaço. Enquanto tu estava longe de casa, sentindo a saudade de ti, filho da minha obra. Eu quero te dizer, filho, que aquilo que tu fez o propósito comigo lá de joelho no chão, eu honro hoje. Vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Vou te revestir na minha graça como tu tem pedido. E com as palavras serão como rajada de fogo no capeta. Então se você crê nessa palavra, recebe graça e poder. Deus vai tocar sobre a tua vida. Deixa Deus tocar. E caramba, Deus toca sobre a saúde dele. Toca sobre a saúde dele. Agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, os milagres acompanham aquele que crê. E eu creio no milagre sobre a vida do teu filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe.
dizendo, ela vai entrar um caixão na tua casa aí desta semana. Mas o meu Deus manda te falar, mulher, tuas orações têm chegado ao meu trono. Quando o capeta começou a amar o laço, eu entrei com providência. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas Deus manda te dizer, ei, olha só, a vida do Paulo é minha, a vida do Paulo é minha, a vida do Paulo é minha, a vida do Paulo é minha. Eu sei muito para fazer com aquela vida enxuta da face dessa terra ainda. Deus tem muito para usar aquela vida ainda na palavra. Ela subiando faz que me canto, aliás. Ela subiando faz que me amo, que ela estudando faz. Deus manda dizer para pessoas aí nessa noite: se você crê, vai ver a glória de Deus. Se coloca de pé, se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia! Enquanto você estava longe de casa, enquanto Moisés estava longe de casa, ele estava sendo preparado para conduzir o povo de Deus. O que Deus me trouxe nessa mensagem foi o seguinte: por muitas vezes Deus se tira do teu lado e te leva para lugares longe para você fazer a obra de Deus. Por muitas vezes você tem pensado, ah, meu Deus, aqui não tem dado resultado, ei, Deus vai te usar na tua casa. Você é profeta de Deus, coloca a tua mão sobre o teu celeiro e diz: meu Deus, prospera o meu celeiro, meu Deus, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus, o meu filho é do Senhor. Aleluia! É verdade, Jesus amado. Estamos deixando coisas mínimas acabar com o chamado que Deus tem na nossa vida. Estamos deixando coisas mínimas que o diabo tem levantado para tentar acabar com o chamado na nossa vida. Estamos nos levando por coisas pequenas, coisas que talvez tenham condutido, coisas que talvez o irmão está cantando melhor. Você está olhando o irmão cantando e fala: meu Deus, o irmão canta tão bem, eu não canto desse jeito. Calma, não chegou a hora ainda, porque quando a hora chegar, nenhum inferno todo pode te impedir de receber o som do louvor. Quando Deus faz, escuta isso aqui, quando Deus faz algo diferente tem que acontecer. Aonde o homem da loucurada passa e o seu sangue é derramado, algo tem que acontecer, porque Deus não derrama sangue, não. Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você abra o seu coração essa noite. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Ah, vai acontecer algo aqui porque você está aqui. Não vai acontecer algo porque eu estou aqui, não é porque Deus está aqui. Glória a Deus! Vai acontecer algo diferente, é porque o meu Deus, Deus Filho, Ele está aqui nesse lugar. Eu quero te dizer que se acontecer algo na sua vida, desse dia para frente, coloca o joelho no chão e fala: Deus, muito obrigado, porque é Ele que faz. É Ele que abre porta onde não há porta, é Ele que cura seu irmão doente, seu filho que está numa sala de cirurgia. É Ele que levanta o mundo da cadeira de roda, que olha a sua família onde ela estiver. Eu quero clamar contigo essa noite, mas eu quero clamar com uma oração diferente. Eu quero que você abra o seu coração, porque tudo acontece quando a igreja se reúne com fé. É consequência chorar, é consequência pensar em desistir do ministério, é consequência, crente passa por essas coisas. Quando a gente anda com isso, a gente está sujeito a apanhar. É consequência acontecer, é consequência viver sozinho algum dia, é consequência. Mas eu quero te dizer essa noite aqui, que Deus tocou para me falar que essa noite, isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família, crente. Se uns não sair, o lado tem que ficar preocupado, porque isso aqui é uma família, são vários membros. Isso aqui é uma família. Somos famílias de Jesus. Se você abraça a causa do seu irmão, você está abraçando Jesus. Aleluia. Eu vejo pessoas, eu vejo pessoas aqui essa noite que estão com o coração angustiado.
que chegou no seu ministério e não sabe o que ele vai fazer. Seu ministério chegou numa fase que você bota o jeito do Senhor e Deus não está falando mais contigo. Quando eu começo a imaginar isso, você sabe só a tua palavra. Quando Deus está calado, Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ei, pisa no chão com coragem e com poder, porque vai tremer a terra. Aleluia. Vai remoer a terra. Mas Deus vai fazer algo na tua vida diferente. Levanta o teto, vai subindo, faz, canta, faz. É maravilhoso. Eu quero que você abra o seu coração essa noite e comece a clamar. O que é que está te impedindo? O que é que está entristecendo teu coração essa noite? Comece a falar com Deus, Pai. Começa a falar. Eu quero que você abra a sua boca e fala com Deus, tá? Não porque eu estou pedindo, não, porque você vai falar com Deus e Deus vai fazer algo diferente. Fala com Deus. Orienta o pé de nave, a sua encanta, lava a sua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, aqui está teu povo. Aqui estão os teus filhos, meu Deus amado. Pai, a tua palavra foi ministrada, foi trazida direto no teu trono. Pai querido, talvez não foi uma mensagem que muitos estavam esperando, mas foi uma mensagem que o Senhor tinha programado para essa noite. Meu Deus amado.